Eu quero também agradecer a Deus e também o carinho do pastor Daniel Malafaia Filho, o convite e o contato feito pela missionária Laís Malafaia. Muito obrigado. Estou feliz por rever aqui a missionária Roberta, ela que é amiga da nossa família, e eu louvo a Deus por sua vida. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e quando você encontrar esta importante carta, localize, por favor, o capítulo de número 5. Quando você encontrar o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, identifique aí, por favor, os versículos 23 e 24. Na verdade, o verso de número 23 já foi lido, mas ler a Bíblia nunca é demais. Portanto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24. Os irmãos e as irmãs que encontraram, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E os que podem, digam amém. Amém. Que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero acreditar que nós estamos diante de um texto que se trata de um texto relativamente conhecido. Eu digo relativamente porque é possível que ele seja conhecido em parte, de maneira que se trata de um texto, de certa forma, familiar de todos nós. No entanto, se nós queremos pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero, se nós queremos pelo menos tentar entender esse texto da forma correta, e entendendo da forma correta, então, extrairmos lições a partir desse texto, é preciso que, ainda que de forma rápida e objetiva, mas é preciso que nós trilhemos pelo caminho correto da interpretação desse texto. Na verdade, a igreja que estava na grande e importante cidade de Tessalônica, como outras muitas igrejas, também foi plantada e fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega nessa cidade, conforme Atos capítulo 17, ele passa ali 3 sábados pregando na sinagoga daquela cidade, e por conta desta sequência de mensagens do apóstolo Paulo, um número expressivo de pessoas se converte, por conta desta crescente da igreja naquele lugar. O apóstolo Paulo vai enfrentar uma terrível perseguição. Foi tão terrível que Paulo se viu forçado a deixar esta cidade. Paulo então se dirige à cidade de Bereia. Em Bereia ele continua pregando, e por conta da pregação de Paulo, um número também expressivo de pessoas se converteu também. Por conta disso, Paulo vai enfrentar mais uma outra perseguição, forçando também a deixar a cidade de Bereia. Paulo se dirige a Atenas, e quando Paulo está em Atenas, preocupado com o estado espiritual
da igreja que estava em Tessalônica, Paulo então chama o seu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo, e o envia àquela igreja com duas missões pelo menos. A primeira, de cuidar daqueles irmãos por um tempo, e a segunda, de colher informações a respeito da fé daqueles irmãos. Na verdade, Paulo estava preocupado por conta daquela igreja ser uma igreja relativamente nova. Timóteo então viaja para Tessalônica, passando ali um tempo cuidando daqueles irmãos. Timóteo colhe as informações e envia ao grande apóstolo Paulo. Quando Paulo recebe essas informações, são as melhores possíveis, porque embora esta igreja fosse uma igreja relativamente nova, todavia esta igreja permanecia firme na fé, permanecia crescendo, permanecia se amadurecendo, permanecia generosa. E Paulo, como uma espécie de pai, e feliz com o desenvolvimento espiritual daqueles novos irmãos, Paulo então vai escrever uma carta respondendo a estas informações, que é esta carta que nós lemos parte dela. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo tem alguns objetivos muito claros. Primeiro, Paulo escreve esta carta para elogiar estes irmãos. Em segundo lugar, Paulo escreve esta carta para preparar estes irmãos para futuras batalhas. Paulo também escreve esta carta para tratar de questões relacionadas à escatologia. Paulo também escreve esta carta para ensinar aqueles irmãos a respeito do comportamento de um cristão no ambiente de trabalho. Naturalmente que quando Paulo trata de trabalho, ele não está falando apenas de comportamento moral, é também, só que é mais do que isso, porque na concepção de Paulo, o culto não é só o ambiente em que nos reunimos com os irmãos. Para Paulo, até no exercício da profissão, o crente tem que entender que aquilo também é um culto de louvor ao Senhor. Lembra quando Paulo ele fala, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus? É esta a concepção de Paulo de trabalho. Quando Paulo chega no capítulo 5 desta carta, em que ele está concluindo a mesma, ele vai tratar de outras questões centrais, como por exemplo, ele vai falar da necessidade de oração incessante. Paulo vai falar também sobre a importância da gratidão. Paulo vai falar também sobre a necessidade da profecia na igreja. Paulo também vai falar do perigo de extinguir o espírito na igreja. E quando Paulo está encerrando esta carta, Paulo ele quer coroar esta carta tratando de uma questão que é central à vida cristã. Paulo vai tratar sobre a doutrina da santificação. Eu gostaria que você, por favor, dissesse bem forte para uma vez só, diga santificação. E eu acho extraordinária a capacidade que Paulo tinha de em poucas palavras falar tanta coisa, porque em apenas um verso, Paulo ele aborda tudo que envolve a doutrina da santificação. Percebam que Paulo no versículo 23, ele vai em primeiro lugar falar sobre a natureza da santificação, ou seja, ele vai falar de onde procede e quem executa a obra da santificação. Além disso, Paulo também vai mostrar o alcance da santificação, isto é, até onde a santificação ela é operada na vida do crente. E finalmente, Paulo vai mostrar como esta obra é operada na vida do crente. Percebam, Paulo primeiro fala de onde procede, Paulo depois ele fala até onde é operada, e depois Paulo fala como a santificação é operada na vida do crente. Percebam que Paulo abre o verso dizendo: o mesmo Deus de paz, Ele mesmo vos santifique em tudo. Percebam que Paulo está deixando claro
que a ideia da santificação não é ideia de homem. A santificação não é um projeto de homem. Pelo contrário, a ideia e o projeto da santificação para a igreja, ela procede do próprio Deus. Nesta mesma carta, no capítulo 4 e verso 8, Paulo também, tratando a respeito da santificação, ele diz que quem rejeita estas coisas, isto é, a santificação, não rejeita ao homem que prega, mas rejeita a Deus que idealizou isto para a igreja. Então percebam que a santificação, ela procede de Deus, mas não somente isso. Paulo também deixa claro que além da santificação proceder e ter Deus como origem, ele também é o seu executor. Paulo não diz que nós temos capacidade de nos santificarmos. Paulo diz: o mesmo Deus de paz, Ele vos santifique. Paulo está dizendo que é Deus quem idealiza e é Deus quem executa. É Deus quem quer e é Deus quem faz. Só que mais do que isso, para nós adiantarmos, Paulo também vai mostrar até onde a obra da santificação é operada. Em algumas vezes, ele vai usar expressões que ele vai deixar claro que a santificação é operada na totalidade. Percebam, ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, completamente, íntegro, totalmente. O que Paulo está dizendo é que a verdadeira obra da santificação não é uma obra parcial, é uma obra integral. E ele vai dizer o que é essa integralidade da obra da santificação. Ele diz que é espírito, ele diz que é alma, e ele diz que também é corpo. Então Paulo está deixando claro: primeiro, é Deus quem idealiza, é Deus quem executa, e quando ele faz, ele não faz pela metade, ele faz por completo. Só que mais, Paulo vai também deixar claro como esta obra é operada, a dinâmica da operação da obra da santificação. Ele diz, eu acho isso lindo, ele diz espírito, alma e corpo. Percebam que Paulo não diz corpo, alma e espírito. Ele diz espírito, alma e corpo. Não está nesta ordem casualmente, acidentalmente. Pelo contrário, está nesta ordem exatamente porque é assim que é operada. A obra da santificação, ela é operada do espírito, passando pela alma e terminando no corpo. O que Paulo está dizendo é que a obra da santificação, ela não é operada de fora para dentro, ela é operada de dentro para fora. Agora percebam que Paulo, e eu acho isso extraordinário, Paulo ele diz que começa no espírito. Quem é que tem acesso ao espírito do homem, senão somente Deus? É isso que Paulo está mais uma vez deixando claro. Se começa no espírito, isso significa dizer que só Deus é capaz de realizar, porque só Ele tem acesso ao espírito do homem. Quem reconhece essa verdade, aproveite a oportunidade para dar o melhor glória a Deus que você já deu aqui nessa noite. Agora percebam que Paulo então vai dizer espírito, alma e corpo. Agora, o que é que seria a santificação no espírito? O que é que seria santificação na alma? E o que é que seria santificação no corpo? Percebam, Paulo então diz espírito, é onde começa. O que seria essa santificação? Lembra quando o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que antes de Cristo chegar em nossas vidas, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos de que forma? Paulo diz,
mortos espiritualmente. Que morte é esta? Lembra, para você que está bem atento, lembra quando Jesus falou: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Do que Jesus estava falando? Morto sepultando morto. Jesus está dizendo: deixe que os mortos espirituais sepultem os seus mortos físicos, porque o homem sem Deus, ele está morto no seu espírito. E é isso que Paulo está dizendo, que é a obra da santificação no espírito. Lembra quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o primeiro Adão, e esse é o esposo da Eva, o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, que é Cristo, foi feito espírito vivificante. O primeiro recebe vida, o segundo dá a vida. E não é isso que Paulo diz, que quando nós estávamos mortos e Cristo entrou na nossa vida, Ele nos vivificou. Ou seja, quando Ele chegou em nós, Ele injetou vida no espírito que estava morto, e a obra da santificação começou em nós. Só quem já recebeu esta vida aqui, se manifeste como crente vivo, dando um brado de glória aqui nesta noite. Mas ele também vai falar que a santificação é também na alma. O que seria alma aqui? Alma aqui seria literalmente sede dos desejos, sede das vontades, sede das prioridades, sede dos ideais, sede dos propósitos. O que Paulo está dizendo é que além do espírito ser santificado, a alma também, isto é, os desejos, também são santificados. O que Paulo está dizendo é: a santificação começa no espírito, passa pela alma. Qual é o resultado de uma santificação na alma? Se a alma aqui é sede dos desejos, santificação na alma é mudança de desejo. Porque santificação não é só eu deixar de fazer o que é errado. Santificação é eu deixar de querer fazer o que é errado. Eu não sou santo só quando eu deixo de fazer, porque isso é legalismo. Eu sou santo quando eu diminuo em mim o desejo de pecar, quando não há mais desejo em mim de transgredir a lei de Deus. Deixa eu tentar ser mais prático. Tem gente que não faz, mas quer fazer. Tem gente que não vai, mas quer ir. Tem gente que não olha, mas quer olhar. Tem gente que não fala, mas está desesperado para falar. Não é sinal de santidade. Santidade de verdade, aleluia, é quando você mesmo se admira e começa: ué, cadê aquele desejo? Cadê aquela vontade que eu tinha e não estou tendo mais? Eu era tão inclinado a esse pecado e agora eu já nem ligo mais. O que é isso? É sinal de que a sua alma está sendo santificada. Oh, glória a Deus. Lembra quando Deus fala pela boca de Ezequiel: porém em vós o meu espírito. Aí ele explica o que é isso. Ele diz: tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne. Como eu preguei isso errado, gente, falando que é Deus tirando um coração duro para colocar um coração mole. Não tem nada a ver. Deus fala o que é isso. Ele diz: porém vocês o meu espírito. Aí ele diz, ele amplia o pensamento e diz: vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Deus está dizendo: eu vou tirar o coração de vocês e vou colocar o meu coração. Na verdade, isso aqui é
troca de coração. Deus está dizendo: o que vai reger a sua vida não é mais a sua vontade, não é mais o seu desejo, não é mais as suas prioridades. O que vai reger a sua vida são os desejos do céu. Levante uma de suas mãos aos céus, que pela palavra eu vou profetizar. Eu profetizo que você vai odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Quem recebe a palavra, mas ele também diz que a santificação também é no corpo. Começa no espírito, onde ninguém vê. Passa pela alma, onde ninguém vê. Mas termina no corpo, onde todos veem. Ainda tem gente que dá glória a Deus com essas coisas, né? O que Paulo está dizendo aqui é santificação de verdade. Não é o que alguns pensam. Não, para eu ser santo, basta eu seguir a regra. O bispo falou, eu cumpro, eu sou santo. Em parte. Mas Paulo está dizendo que é mais do que isso. Por outro lado, Paulo também está combatendo aqueles que dizem: não, para eu ser santo, não é por fora. Afinal, Deus quer o que está do lado de dentro. Aí Paulo vem e diz assim: ó, não é nem uma coisa nem outra. Então o que é? É as duas. Ele explica isso em Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o que ele fala primeiro. Primeiro, que apresenteis os vossos. E depois ele diz: e renovai a vossa. Quem é que consegue enxergar o que eu estou pensando? Mas quem é que consegue enxergar o que eu estou vestindo? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: se for para entregar, tem que entregar o que só Deus vê, mas também tem que entregar o que todos veem. Paulo está dizendo: se é para entregar pela metade, é melhor que não entregue, porque Deus não aceita. Se vem entregar alguma coisa aqui hoje, que seja espírito, alma e corpo, e dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Deixa eu avançar aqui. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Mas aqui eu preciso fazer uma pergunta central. Porque o senhor sabe, e eu me dirijo ao senhor com muito respeito, o senhor sabe melhor do que eu, e acredito que melhor do que a maioria, se não todos, que se nós pegarmos aqui, bispo, o crente mais novo convertido e colocar aqui, e o crente mais antigo desta histórica igreja, e colocar aqui, e perguntar para ambos: crente tem que ser santo? Os dois vão dizer sim. Porque por menor que sejam as informações espirituais que uma pessoa tenha, todos sabem que o crente tem que ser o quê? Então a pergunta não é se eu tenho ou não que ser santo, porque disso todos nós sabemos. A pergunta aqui, olhe bem para cá, eu vou dizer de novo, a pergunta aqui não é se eu tenho que ser santo. A pergunta central é: por que eu tenho que ser santo? Porque essa questão do porquê é coisa seríssima. Quer ver? Tudo que você faz, seja em área espiritual ou não, o sucesso do que você faz depende da sua motivação. E para você descobrir a sua motivação, o que é que você tem que perguntar? Por que eu estou fazendo isso? Preste atenção nisso. O sucesso de qualquer empreendimento está na motivação. E para eu descobrir a minha motivação, eu tenho que me perguntar: por que eu estou fazendo isso? Essa questão para Deus é tão séria, que olha o que a Bíblia diz em Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Vai dizendo, daqui a pouco ela diz assim, ó: e ela é apta para discernir o que mesmo? Pensamentos e obras? Não, pensamentos e... Está com medo de falar por quê? Vai. Pensamentos e... Então perceba que para Deus não pesa só o que eu faço. Para Deus pesa o porquê eu estou fazendo.
Tem gente que faz a coisa certa, do jeito certo, no lugar certo, mas com a motivação errada. E com a mesma facilidade com que eu vejo o que você está fazendo, Deus não precisa fazer força nenhuma para descobrir o porquê você está fazendo. Você quer ver uma coisa? Não olhe para o lado agora não, porque nessas horas tem gente que disfarça. E ainda disfarça de forma espiritual. Ele olha e pode dizer assim, que coisa gloriosa, né, meu irmão? Não, coisa gloriosa nada, olha para cá. Quer ver uma coisa? Quem é que está aqui, diga amém. Amém. Tem gente que não respondeu, vai ver que nem sabe que está. Vai lá. Quem é que está aqui, diga amém. Amém. Isso não garante que você está cultuando. Porque o que garante que você está cultuando é o porquê você está aqui. O culto não começa quando o pastor abre o culto orando. O culto começa quando em casa você fala, hoje eu vou na igreja porque eu quero. O culto começa aqui. Então a questão aqui é, por que a igreja tem que ser santa? E aí geralmente a resposta qual é? Eu tenho que ser santo porque eu quero ir para o céu. É? Quer dizer que se não tivesse céu, você não seria santo? Ô irmãos, não perca isso aqui não. Quer dizer então, que se não tivesse promessa de céu, e aí eu tenho que te perguntar mais. Bom, então você é santo porque quer ir para o céu. Aí eu tenho que te perguntar, e por que você quer ir para o céu? Pastor, porque eu não quero ir para o inferno. Aí eu tenho que te perguntar, e por que você não quer ir para o inferno? Não, pastor, já basta sofrer nessa vida. Sofre aqui, ainda vai para o inferno. Fogo, enxofre, diabo, demônio, só gente que não presta. Estou fora. Eu quero ir para o céu. Aí, tá vendo? Porque o céu é maravilhoso. E o céu é maravilhoso por quê? Não, lá, olha por onde a gente começa. Lá as ruas. Já perceberam que até em querer ir para o céu nós somos gananciosos? A gente já pensa no ouro, muro de jaspe, rio de cristal. Jesus é em último caso, é rua de ouro. Olhe para cá. Vocês que escolheram o tema. O que é que faz o céu ser maravilhoso? E o que é que faz o inferno ser terrível? O inferno não é terrível por causa do fogo e nem por causa do diabo. E o céu não é maravilhoso por causa do ouro. O inferno é terrível porque Deus não está lá. E o céu é maravilhoso porque a Bíblia diz que ela não precisa nem de sol, porque Ele é a própria luz. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Lembra quando Jesus fez a promessa aos discípulos? Ele disse o que aos discípulos? Ele disse, se eu for, virei outra vez e vos levarei para o céu, não para mim mesmo. Para que onde, e aí não importa onde é, meu irmão, o importante é que seja com Ele, para que onde eu estiver, oh glória a Deus. Aliás, deixa eu lhe falar, deixa eu perguntar, qual é a maior promessa para um crente santo? Não é ir para o céu, não é não, isso é detalhe, céu é detalhe. Não existe um texto na Bíblia que promete céu para quem for santo. A promessa é mais elevada. Jesus diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque esses herdarão a terra, porque estes verão. O escritor aos Hebreus diz o que? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai para o céu. Céu é detalhe, sem a qual ninguém verá. Lembra o que Paulo diz quando surgir a última trombeta?
O que é mortal se revestirá do que é imortal, o que é corruptível de que é incorruptível, e receberemos um corpo semelhante ao dele, e vamos para o céu. Isso é detalhe. Ele diz: e o veremos como ele é. Quem deseja ser mais santo aqui? O Espírito de Deus ministra o meu espírito aqui hoje, bispo. Pode ficar tranquilo, meu filho, pregue isso, porque é isso mesmo que eu quero que você pregue, porque eu já estou gerando desejo de santidade em crentes aqui neste lugar. Quem deseja isso de verdade, adore Ele. Tá, então por que é que eu tenho que ser santo? Paulo responde. E as irmãs do jogral responderam. A pergunta é: por que eu tenho que ser santo? E a resposta está na mesma carta, no capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Acabou. Por que eu tenho que ser santo? Porque esta... Vamos de outra forma, para ficar bem prático. Por que eu tenho que ser santo? Porque Deus quer que eu seja. Então vamos lá. Por que você tem que ser santo? Porque Deus quer que você seja. Acabou. Ponto final. Com céu ou sem céu. Eu tenho que ser santo porque Ele quer. Aí Paulo usa uma palavra que eu acho extraordinária. Ele diz: esta é a... Grita para ser uma vez só, diga vontade. O que é vontade aqui? Vontade aqui, em primeiro lugar, significa lei. Então vamos mudar aqui. Paulo diz: porque esta é a lei de Deus. Então por que eu tenho que ser santo? Porque esta é a... Agora vamos pensar, ainda que de forma rápida. Imagina eu chegar no Rio de Janeiro, eu que moro lá no interior do Rio, eu chegar aqui na capital e começar a estabelecer leis para o povo cumprir. Eu posso fazer isso? Você está em dúvida? Fico com medo, não vou ficar chateado não. Eu posso fazer isso? Por quê? Porque eu não tenho autoridade. Porque só pode estabelecer leis quem tem o quê? E o que é autoridade? Não diga que é poder, porque não é. Afinal, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isso é profundo demais. Poder é uma coisa, autoridade é outra. Jesus falou de poder e Jesus falou de autoridade. O que é poder? Rapidamente. E o que é autoridade? Imagine aqui numa escala de hierarquia. Poder seria isso aqui. Alguém que na hierarquia de uma empresa, por exemplo, está acima da outra. Ela se utiliza da sua posição para impor a quem está abaixo dela para fazer o que ela quer. Ela impõe. E quem está abaixo faz não porque quer, mas porque é obrigado e sabe que se não fizer vai sofrer o dano. Então ela impõe, isso é poder. O que seria autoridade? É parecido, mas não é a mesma coisa. Na escala de hierarquia, essa mesma pessoa está acima da outra, presta atenção. Mas com seu estilo de vida, com seus valores morais e éticos, e com a sua forma agradável de tratar as pessoas, quando essa pessoa que está acima, ela precisa de algo, ela não manda, ela pede. Quem está abaixo, sabe que tem que fazer porque é obrigado, mas não faz porque é obrigado, faz porque tem prazer de atender o pedido de quem é digno de pedir. Isso é autoridade. Poder é imposição, autoridade é influência. Você quer ver que é verdade? Quando Jesus lidava com demônios, ele usava poder. Ele chegava e dizia: sai. Mas quando ele lidava com pessoas, ele não usava poder, ele usava autoridade. Quando os discípulos ficaram sozinhos com Jesus, porque o povo foi embora, porque a mensagem foi dura, Jesus falou: quer ir embora também? O que Pedro falou? Não, a quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna?
O que Pedro está dizendo é: nós vamos ficar não porque somos obrigados, porque afinal o Senhor mandou até a gente ir embora, mas nós vamos ficar pelo prazer da companhia. O que é isso? É autoridade. E aí preste muita atenção, porque isso aqui é central. Paulo está dizendo: nós temos que ser santos, porque esta é a lei de Deus para a igreja. E só pode, originalmente falando mesmo, só pode estabelecer leis quem tem o quê? Autoridade. É por isso que todas as vezes que Deus exigia a santidade do seu povo, Ele dizia como? Sede santo, como eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. O que Deus está dizendo é: eu não exijo de vocês aquilo que eu não sou, eu exijo de vocês exatamente o que eu sou. Eu tenho condições de exigir santidade porque eu sou santo. Ele está dizendo: ninguém é obrigado a fazer parte da minha igreja. Eu não obrigo ninguém a me seguir. Agora, quer fazer parte do meu grupo, quer fazer parte da minha equipe, quer fazer parte da minha igreja, a ordem é esta: pelo menos deseje se parecer comigo, e porque eu sou santo, sede santo também. Quem quer fazer parte da igreja de verdade e aceita a condição, dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui hoje. Você quer ver que é verdade? Você quer ver que isso é verdade? Lembra aquele texto que nós gostamos tanto? E se o meu povo, que faz o quê? Que se chama pelo meu, preste muita atenção, Deus não diz e se o meu povo que chama, Ele diz e se o meu povo. Então Ele não está dizendo e se o meu povo que clama. Clamar Ele vai falar mais abaixo. Aqui é outra coisa. Ele não está falando se o meu povo que chama, Ele está falando se o meu povo que. Lembra quando alguém chega em você e pergunta assim: ó, como é que você... Ela está perguntando: como é que você ora? O que ela está perguntando? Qual é o seu? É isso que Deus está dizendo. E se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, o que Deus está dizendo é: nem nome vocês têm. Porque quando alguém pensa em vocês, eles não pensam em vocês, eles pensam: povo de Deus, nação de Deus. E Deus está dizendo: vocês carregam o meu nome em vocês. E para carregar meu nome em vocês só tem uma condição: tem que se parecer comigo. E porque eu sou santo, você também tem que ser santo. Oh glória, oh glória, oh glória. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Isso não é coisa de pregador, isso é coisa da Bíblia. A Bíblia diz: quando vocês se reunirem, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A Bíblia manda nós edificarmos uns aos outros. Como é que faz isso? Falando um com o outro. Então se você quer e pode, faça. Se você não quer, não faça, mas respeite quem faz. Mas se você quer e crê no poder da palavra, olhe para a pessoa que está ao teu lado. Essa mão que você levanta para adorar o Senhor, toque com respeito no ombro da pessoa que está ao teu lado e diga para ela: nós vamos ser mais parecidos com Deus, porque Ele vai nos santificar. Oh glória, nós somos povo de Deus, nós carregamos o nome de Deus em nós. Eu começo a encerrar, mas eu preciso dizer pelo menos mais essa verdade. E esta é a vontade. Você pode dizer bem forte? Diga vontade. Quem é que já teve vontade de fazer alguma coisa aqui? Nunca teve vontade de nada, nem de ir embora para casa? Vou perguntar de novo: quem é que já teve vontade de alguma coisa na vida? Agora eu vou fazer outra pergunta. Olhe bem para cá. Você que já teve vontade, tem gente que não levantou a mão e vê que não teve vontade. Você também nunca teve vontade de não levantar a mão? Teve. Então, você que já teve vontade na vida,
Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Tudo que você quis na vida você conseguiu? Por quê? Por uma única razão: porque nós somos meros mortais. Mas Paulo não diz que a santificação da igreja é vontade de homem. Por mais que o bispo Daniel queira que a igreja seja santa, originalmente falando, essa vontade não é dele. Essa vontade é de Deus plantada no coração dele. Sabe por que você não consegue tudo o que quer? Porque você é homem. Mas Paulo não diz que a santidade da igreja é vontade de homem. Ele diz que a santidade da igreja é vontade de quem? E o que é que Deus quer que ele não faz? Eu vou perguntar de novo. O que é que Deus quer que ele não consegue fazer? O quê? Lembra o testemunho de Jó? Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, inclusive esse, pode ser frustrado. Lembra que o próprio Deus fala pela boca de Isaías: operando eu, quem impedirá? Por isso que eu fiz questão de ler o verso 24: fiel é o que vos chama. Ele não chama somente, ele chama e faz. Oh, glória a Deus. Sabe o que isso aqui significa? Que queira Satanás ou não, queiram os demônios ou não, queira o sistema deste mundo ou não, a igreja vai ser santa, porque esta é a vontade de Deus. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu vou profetizar para esta igreja, debaixo da autoridade da palavra. Escute o que eu vou lhe dizer. Lembra quando Jesus ele diz sobre esta pedra: eu, diga por favor, edificarei. O que é edificar ali? Dê uma olhada para esse belíssimo templo. Pode olhar, não é pecado não. Olha, eu já olhei várias vezes hoje. Olhou? Agora olhe para cá. Você acha que esse templo, esse prédio, ele tem fundação? Você está em dúvida? Se está em dúvida, sai correndo, eu vou sair correndo atrás. Você acha que tem ou não? Eu te pergunto, onde é que está a fundação desse prédio? Diga: debaixo da terra. Então olha para baixo, por favor. Você consegue enxergar? Porque a fundação fica onde os olhos não veem. Quando Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, ele não está falando só eu vou sustentar, não. Ele está dizendo: eu vou colocar a minha igreja num lugar onde os demônios não vêm, onde o diabo não vê, e onde o pecado não tem força contra a minha igreja. Eu venho aqui para que, pela palavra de Deus e o tema escolhido para profetizar na abertura deste congresso, que é a maravilha que Deus fará através da santificação desta igreja, é esconder esta igreja. O diabo não vai achar esta igreja, os demônios não acharão esta igreja, e o pecado não manchará a história desta igreja. Quem recebe a palavra, se coloca em pé, adorando ao Senhor. O remacalabaxeremahas, o remaquele machoremahai, o remiquerimahai choremahas. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu tenho 3 minutos e eu vou usá-lo, porque eu creio que a bênção de Deus está quando nós respeitamos a autoridade. Mas escute o que eu vou lhe dizer: não existe santidade na individualidade. Eu gostaria que você ouvisse isso. Não existe esse negócio: eu vou me separar para ser santo, eu vou ficar incomunicável. Você não é monge.
O tempo do monastério passou. Preste atenção. Paulo começa dizendo: o mesmo Deus da paz. O escritor aos Hebreus abre dizendo: segui a paz. E todas as vezes no Antigo Testamento, como por exemplo o tema de vocês, que Deus exigiu santidade do seu povo, nunca foi na individualidade, sempre foi no plural. Porque ninguém consegue ser santo sozinho. Sabe o que é ser santo? Ser santo não é só ser santo em questões morais, é também, mas ser santo é ser inteiro, e não pela metade. E você não é corpo de Cristo, você é membro. Então, por incrível que pareça, você depende de todo mundo aqui para ser quem você tem que ser. Então olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: não adianta querer fugir. Eu dependo de você para ser mais santo, e você depende de mim para ser mais santo. Diga para essa pessoa, diga mesmo, diga assim: você tem defeitos que eu não tenho, mas eu tenho defeitos que você não tem. Eu tenho qualidades que você não tem, mas você tem qualidades que eu não tenho. Eu te completo, você me completa, e juntos formamos um corpo perfeito. Quem deseja ser mais santo aqui, depende do seu irmão, da sua irmã. Receba a graça de Deus agora, em nome de Jesus.